Olá, meus amigos acadêmicos em teologia da Faculdade Fateluz. Faculdade esta com sede em João Neiva, na Assembleia de Deus de João Neiva, sob a direção do meu amigo, meu irmão, pastor Eliel Márcio de Souza. Senhores, eu sou advogado, meu nome é Francisco, sou especialista em direito empresarial e civil. Estou tendo hoje a honra de poder passar para os senhores, a pedido do pastor Eliel, um pouco sobre a questão jurídica do ponto de vista do Código Civil brasileiro com relação à organização da igreja no âmbito do direito. Há tempos atrás, senhores, se comentava, até no meio acadêmico e jurídico, que igreja é uma associação. Entretanto, senhores, essa terminologia não se usa mais com relação à igreja. Então, as faculdades que ainda usam esse termo, em especial as faculdades de teologia, de que igreja é uma associação, é um posicionamento hoje ultrapassado. Vou dizer para os senhores por quê. Se os senhores abrirem no artigo 44 do Código Civil, lá no caput do artigo, no início do artigo, diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Primeiro, as associações, as sociedades, as fundações. Olha o que diz o inciso 4º, Código Civil, artigo 44, inciso 4º. As organizações religiosas. Então, as organizações religiosas são o quê? Igrejas, todo segmento religioso. Hoje existe um dispositivo específico que fala sobre as organizações religiosas. Então, a igreja não é uma associação, senhores. Os partidos políticos, inciso 5º, inciso 6º, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Essa mudança ocorreu em 2003. O Código Civil, esse Código Civil vigente, ele é de 2002. Então, houve um inserimento desse dispositivo do artigo 4º com o advento da Lei 10.825, de 22/12/2003. Então, olha bem, foi incluído esse dispositivo sobre as organizações religiosas, que inclui, logicamente, as igrejas. Então, foi incluído com a Lei 10.825, de 22/12/2003. Então, o que é igreja, juridicamente falando? A igreja é uma pessoa jurídica. Ela tem personalidade jurídica própria. Então, ela possui responsabilidades no âmbito do direito como pessoa. Então, qualquer coisa que a igreja faça, ela tem personalidade jurídica própria. Por que isso? Como que se dá a organização da igreja para chegar a esse ponto? Lógico que igreja, falando juridicamente, é uma organização de pessoas. Essas pessoas se unem com o objetivo de formar uma igreja. É colocado nela a denominação, por exemplo, a igreja aí de João Neiva, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Luz para as Nações. Essas pessoas se reúnem, formam uma diretoria. Após formar essa diretoria, se reúne em Assembleia Geral, é convocada uma Assembleia Geral entre os seus membros fundadores, e nessa Assembleia Geral é feita uma ata da fundação dessa igreja.
é aprovado o estatuto social da igreja. Esse estatuto social vai elencar todas as diretrizes da igreja, a administração da igreja, quem será o presidente da igreja, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, tesoureiro. Então, forma-se uma diretoria. Essa Assembleia Geral, ela tem plenos poderes para fazer essa votação, para empossar essa diretoria, e em seguida essa igreja é registrada em cartório, na Receita Federal e em todos os órgãos pertinentes à sua organização. Essa questão, meus amigos, está bem delineada também no Código Civil, sobre a organização dela, no artigo 54, que equipara-se, nesse caso, termo de organização, às associações. Equipara-se às associações, mas não é associação. Vou dar um exemplo aqui de associação. Por exemplo, a Associação Atlética do Banco do Brasil, é onde os sócios se reuniram e fizeram uma associação para os sócios desfrutarem de um clube, piscinas, campo de futebol, Associação do Banespa, Associação dos Cabos e da Polícia Militar, Associação dos Oficiais da Polícia Militar e etc. Então, a Associação dos Advogados, no meu caso também tem associação. A igreja não é uma associação simples, é uma organização religiosa, porque tem cunho religioso, é diferente de uma associação simples. Então, ali, nessa fundação, nessa organização da igreja, ou de determinada denominação, o que tem que conter, o que tem que constar no estatuto da igreja? O que tem que constar ali? A denominação, já disse, está lá no artigo 54, aí nesse caso, por analogia, se coloca ou se observa a organização das associações, no artigo 54 do Código Civil. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão. Então, no próprio estatuto, é lógico que o que rege a igreja é a Bíblia, mas o estatuto vai delimitar, vai inserir quais os requisitos para ser membro daquela igreja, qual o tipo de doutrina que se observa, qual o ensinamento que se segue, quais os pré-requisitos para se tornar um membro da igreja, como batismo, casamento, etc, etc. Então, os requisitos para admissão e para exclusão. Então, embora entre em desuso essa questão de exclusão, porque muitos veem isso como discriminação, mas existem casos que realmente qualquer associação exclui os associados e a igreja também. Ela tem esse direito, essa prerrogativa. Os direitos e deveres dos membros. Então, o membro não pode entrar de qualquer maneira dentro de uma igreja. Então, são direitos. Qual o direito do membro? De participar da comunhão da igreja, de participar das reuniões, dos cultos, das deliberações das assembleias gerais, dos cultos de membros, das reuniões de membros, da votação das deliberações da diretoria e do corpo de obreiros, dos líderes da igreja. Então, os membros têm direitos e também têm deveres. As fontes dos recursos de manutenção, está lá no inciso 4º do artigo 54, quais são as fontes dos recursos? As contribuições dos membros, os dízimos, né? O modo de constituição e funcionamento, os órgãos deliberativos e administrativos, as condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. Normalmente, quando se vai alterar um estatuto, se faz uma nova ata e se exige normalmente que seja aprovada por 2/3 dos membros da igreja.
Os associados, os membros devem ter iguais direitos, quer dizer, ninguém pode ser discriminado. A qualidade do membro é intransmissível. Então, esses são os requisitos, ou são direitos e deveres de uma entidade religiosa ou de uma igreja, e devem ser observados pela igreja. Então, senhores, em síntese, igreja, a partir do momento que ela é legalizada, seguindo essas premissas que eu falei para os senhores, ela se torna uma pessoa jurídica, ela passa a ser detentora de direitos e deveres, ela tem compromisso com o fisco, ela tem compromisso com a União, com o Estado, com o Distrito Federal, com os municípios, com os órgãos estatais fiscalizadores. Ela tem que prestar declaração de imposto de renda anualmente, como qualquer outra pessoa. Então, tem como seus administradores uma diretoria empossada, escolhida pela Assembleia Geral, que tem como pastor presidente e vice-presidentes, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, etc., secretários, primeiro secretário, e etc. Então, a igreja é uma organização que tem personalidade jurídica e responde por todos os atos na vida civil. Meus amigos, até o próximo encontro. Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores para responder. Meu telefone é 3222-0448, celular 998800819. Meu e-mail é franciscodesouza.adv@gmail.com. Estou à disposição do pastor Eliel, dessa eminente faculdade de teologia, que creio que irá formar grandes pensadores da Bíblia e irão sem dúvida contribuir com o meio evangélico e com a sociedade brasileira. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo encontro, meus amigos.